Obrigado, pastor Vicente, pela oportunidade, pelo convite, e também o meu bom dia a todos vocês, a todos os amigos aí da Associação Paulistana. Eu dei uma passada de olho aqui rapidamente nos que estão inscritos e, assim, rapidamente, eu sei que vou esquecer vários, ou eu vou deixar de mencionar vários, mas eu pude notar aqui que que temos aí a participação de vários amigos que foram colegas de curso ou que já trabalhamos juntos, né? E, por exemplo, estou vendo aí o Kovalzuk, Oswaldo Arão, Ezequiel Miranda, que nos conhecemos em Brasília, ainda quando eu não era pastor, e ele estava começando o ministério. Estou vendo aí também o Delmiro, né? E o João Veríssimo, e o meu irmão Orlando, que é uma pessoa também muito especial. Acho que há aí vários outros que também conheço bem, mas que não foi possível assim detectar. Estou feliz pela oportunidade e gostaria de rapidamente introduzir aqui o tema. Nesses últimos anos, eu estive estudando, como foi mencionado, e o meu projeto, o meu trabalho de conclusão, a dissertação de conclusão do programa de estudos foi um estudo sobre um grupo especial que é bem característico hoje e que está crescendo acima da população normal, geralmente em a maioria dos países, e especialmente agora com esse assunto de pandemia, enfim, esse é um grupo muito crescente e a gente precisa estar atento a ele. Aqui no Brasil, eles são chamados de desigrejados, mas a expressão que mais caracteriza esse grupo é a expressão non, ou são os nones. Os nones não apenas representam os chamados desigrejados, mas também aqueles que se consideram ateus e agnósticos. Então, quando se fala de nones, nós estamos levando em conta ateus, agnósticos e também aqueles que mantêm, de alguma forma, algum tipo de fé, de relacionamento com Deus ou com o transcendente, mas não querem relação com instituição religiosa. E eu vou, nesse momento... Bom, então, o estudo que fiz foi dos nomes, mas numa perspectiva de duas bases. A primeira base, as teorias de secularização. Então, o estudo dos nomes com base nas teorias de secularização, conforme desenvolvidas pela sociologia da religião. E uma outra base foi uma base bíblica, a Missio Dei, especialmente em narrativas bíblicas com estrangeiros. Por que estrangeiros? Porque, de certa forma, a cosmovisão dos nomes hoje em relação ao cristianismo, em relação ao adventismo, é tão diferente quanto era a cosmovisão dos estrangeiros em relação ao judaísmo ou ao cristianismo no seu começo. Então, os princípios missiológicos usados por Deus para alcançar esses estrangeiros na Bíblia são princípios que lançam luz para o trabalho nosso hoje com os nomes também. Então, com base nesses dois fundamentos, o fundamento da secularização e o fundamento da Missio Dei com estrangeiros na Bíblia, nós fizemos o estudo dos nomes para extrair princípios missiológicos para trabalhar com esse grupo. E eu quero começar trabalhando um pouquinho sobre as teorias de secularização para a gente contextualizar e entender aí um pouco melhor o contexto que está por trás do tema. Eu vou, para isso, colocar aqui o compartilhamento de tela e vamos colocar o primeiro tema. Vocês estão me ouvindo bem? Ok aí? Deem um sinal para mim.
É possível enxergar aí? Eu gostaria que alguém me desse um sinal aí, dizendo que está vendo e está ouvindo direitinho. Ok, obrigado. Muito bem, como vocês estão vendo aí, nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema agora na primeira parte, o surgimento das teorias de secularização, para a gente contextualizar o tema que será apresentado, né? Eu não estou conseguindo passar os slides, não sei. Está vendo aqui? Ok, agora sim. Vamos lá. As teorias de secularização são um conjunto de ideias a respeito de como a religião perdeu a sua influência, não é? Especialmente nas sociedades aqui do Ocidente, através do surgimento do período moderno. E as teorias de secularização são melhor descritas pela sociologia da religião. Então, quando a gente estuda aí a Peter Berger, estuda os teóricos da sociologia da religião, como Max Weber, por exemplo, e outros, a gente, então, verifica como a sociologia da religião descreve o processo da secularização, ou a forma como a religião foi perdendo a sua influência a partir da disseminação do modernismo. E para a gente entender um pouco melhor aí o assunto das eras, né, o modernismo, nós vamos voltar ao período pré-moderno, o período ali, mais claramente, a Idade Média. Nesse período pré-moderno, a religião estava no centro da vida das pessoas. E se nesse tempo alguém perguntasse onde estava a verdade, se diria que a verdade era encontrada no sacerdote ou na igreja. A igreja estava no centro da vida das pessoas. Se nós pudéssemos resumir em uma frase o conceito desse período, fazendo aí uma paráfrase, né, de Descartes, nós podíamos dizer que o resumo seria: creio, logo existo, porque o fideísmo estava no centro da vida das pessoas nesse período. E depois do período moderno, aliás, do período pré-moderno, nós vemos a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante inaugura o chamado cristianismo moderno, dando origem ao período moderno. E durante esse período, nós encontramos, então, a chamada sociedade pensante, a sociedade pré-industrial, e aí a religião ainda continuou no centro da vida das pessoas, mas agora de forma sistematizada, organizada e institucionalizada, mantendo-se ainda como fonte de controle, né, como força de identidade humana nesse período. E se nós pudéssemos, então, nesse período, responder aonde estava a verdade, nesse período se dizia que a verdade não era mais vista como residindo no sacerdócio ou na igreja, mas na Bíblia. E agora a Bíblia sendo a fonte de verdade, verdade sendo buscada através da razão. A busca pela verdade tornou-se um ato da razão, da lógica, por meio do estudo cuidadoso das Escrituras. E vocês
se lembram que foi exatamente aí nesse período que a Igreja Adventista surgiu. Por isso, a Igreja Adventista surgiu com uma ênfase tão forte, né, na defesa da verdade, no uso lógico, racional para descobrir a verdade através da Bíblia. O conceito da sola escritura, né, característico desse período trazido pela Reforma Protestante, colocou então a Bíblia como a única regra de fé e prática e a fonte última da verdade. O centro, né, aqui do conceito desse período está a busca racional pela verdade através da Bíblia. E mesmo dentro do período pré-moderno, nós encontramos o surgimento, do período moderno, né, nós encontramos o surgimento do iluminismo, já aí no final do século XVIII, e o iluminismo, que também faz parte do período moderno, dá início à transição do cristianismo moderno para o secularismo moderno. Ou seja, nessa segunda metade do período moderno, a fé ou a crença no sobrenatural deixa de ser o padrão. E agora, nesse período, se buscasse a verdade não era mais encontrada na igreja ou na Bíblia, mas na descoberta por meio do processo científico newtoniano, né, de observação cuidadosa, de experimentação, né, no laboratório. Então, esse período, a grande ênfase sai da revelação e sai da Bíblia e vai para a ciência, vai para a investigação, vai para a tecnologia, né, para as descobertas científicas. E, então, se nós pudéssemos colocar em uma frase aqui o resumo, né, digamos assim, da cosmovisão desse período, nós podíamos dizer que está aí a frase de Descartes, né? Penso, logo existo. Ou seja, a grande ênfase na razão, no uso da razão, né, ou da investigação racional, mas agora sem o uso da fé, sem o instrumento da revelação. E alguns dos teóricos importantes desse período, alguns deles são, primeiro, Immanuel Kant. Kant passou a defender que o ser humano tem uma disposição original para o bem. Isso faz parte da natureza humana. Em outras palavras, o ser humano não nasce com uma tendência para o mal, mas ele nasce com uma tendência para o bem. Isso é intrínseco à sua natureza. De modo que os seres humanos podem e devem criar uma reforma moral, uma reforma ética por meio da razão, com o exercício do livre-arbítrio e sem a participação, aí, no caso, da revelação. Em outras palavras, o ser humano, no conceito de Kant, não necessita de Bíblia ou de revelação para ser um ser moral, para ser um ser ético, porque há dentro da natureza humana uma disposição para isso, né? Essa é a ideia desenvolvida por Kant. Encontramos também Voltaire. Voltaire foi a voz do iluminismo francês, foi o principal nome, não é, do iluminismo francês, e ele trouxe algumas contribuições positivas nesse processo aí de desenvolvimento humano. Por exemplo, ele levantou-se em defesa da liberdade humana, da liberdade de pensamento e crença, justamente num processo de transição em que a religião estava no centro da vida humana e, então, ditava todas as ações da vida humana, inclusive o assunto político, né, o assunto governamental. E, então, ele se levanta em defesa da liberdade humana e essa separação entre política e religião, entre governo e religião. Para ele, os seres humanos são livres e iguais e
ele, então, estabelece direitos fundamentais, né, que são, segundo ele, intrínsecos aos seres humanos e que devem ser respeitados pela sociedade civil e pelos governantes. Ou seja, o ser humano, por natureza, é um ser livre, é um ser igual, né, todos são iguais, e tem direitos fundamentais que devem ser respeitados. E Voltaire começa, então, a desenvolver, e aí ele se baseia no filósofo inglês John Locke, ele começa a desenvolver a teoria da separação entre igreja e Estado. John Locke escreveu a chamada Carta Radical sobre Tolerância, em que ele passa a defender a tolerância aos pensamentos divergentes, né, inclusive no aspecto religioso, e dando a Voltaire essa base para formular a teoria da separação entre igreja e Estado. E agora, por outro lado, Voltaire trouxe aí uma ênfase no distanciamento da revelação bíblica, porque ele passou a defender a filosofia da religião. Para ele, a filosofia da religião é a irmã da religião. E quando se fala de filosofia da religião, ele está dando ênfase ao uso da razão para construir uma ética comportamental, não é? Uma filosofia de vida, um estilo de vida moral, sem a participação da revelação bíblica. Para ele, a religião, segundo a revelação bíblica, traz o fanatismo, a superstição, a perseguição, e então era possível construir uma forma de religião racional que pudesse respeitar os direitos humanos. Essa é a ideia que ele trouxe. E aí nós encontramos também, nesse período, Thomas Paine, que foi um dos pais, não é, da sociedade americana, e ele aprofunda esse conceito de religião racional, né, de Voltaire, e passa a defender que a sua mente era a sua própria igreja. Para ele, a Bíblia deveria ser submetida ao escrutínio da razão. E aí ele passa a defender a Bíblia como um livro de mitos. Esses dias atrás a gente viu aí uma palestra, né, que foi muito criticada e tal na internet, onde colocava a Bíblia como um mito. E aí está a origem desses pensamentos, né? A criação, a queda, o dilúvio, a encarnação, a expiação por meio de Cristo, bem como outros conceitos bíblicos, inclusive da Trindade, são vistos como fábulas e como mitos, né? Em realidade, Paine começa a defender que a revelação era irreconciliável com o dom divino da razão. Quer dizer, se a razão é um dom divino, segundo ele, não era possível conciliar a ideia de revelação com a razão, né, que também é um dom divino. E ele passa a defender que a palavra de Deus verdadeira é a natureza e não a Bíblia. E, na verdade, para ele, a natureza é a Bíblia da criação. É um texto exaustivo, né? E, a partir do uso da razão, seria possível explorar a criação, a natureza, e daí conhecer Deus e criar uma estrutura moral capaz de manter uma sociedade em equilíbrio e uma sociedade perfeita. Ele condenou todos os sistemas de religião e instituições religiosas como sendo invenções humanas, criadas com o objetivo de aterrorizar, escravizar, monopolizar, dar poder, dar lucro e assim por diante. Então, se nós olharmos hoje o pensamento dos nomes, eles, em relação às instituições religiosas, há uma relação direta aí com o pensamento de Paine, né? Onde a instituição religiosa é vista como uma instituição de domínio, de manobra e de enriquecimento e uso de poder. Para Paine, se deveria construir, em apoio aí ao que Voltaire já havia dito, a religião da razão, ou seja, todo pregador deveria ser um filósofo, toda casa de devoção, uma escola de ciência. Então, você percebe que a religião aqui é colocada não mais nos ditames da Bíblia, mas nos ditames da razão,
não é? É com essa premissa de que o ser humano, em sua natureza intrínseca, é bom, e ele pode desenvolver a ética e ele pode desenvolver a moral, não é? Apenas com a razão, sem a presença de Deus. Em sumário, em resumo, pode-se dizer que, primeiro, esse período aí, o período do iluminismo, né, deu ênfase ao chamado progresso cognitivo, ou seja, é possível um progresso cognitivo, um progresso racional, destituído de fé, sem revelação. O ser humano pode se desenvolver através o terceiro ponto aí a destacar, a religião da razão, ou seja, reforma moral e ética pelo exercício da razão e do livre-arbítrio sem o uso da fé. E, nesse caso, a Bíblia deveria ser excluída ou usada sob o escrutínio da razão. Portanto, nesse cenário aí do iluminismo, nós encontramos, não é, portanto, o desenvolvimento do secularismo, né? E aí, dentro desse prisma de uma sociedade sem religião, ou sem a religião bíblica, sem o uso da revelação, foram construídas várias teorias que nós conhecemos, e essas teorias todas têm como base a não pressuposição de Deus, né, a não existência, né, do deísmo. Ou seja, sem Deus como premissa. Por exemplo, a teoria positivista de Augusto Comte, com essa visão positivista da vida, uma ideia de que era possível construir uma sociedade perfeita, sem Deus, sem a religião bíblica, sem revelação, né? Apenas com o uso da ciência, com a exploração da ciência e a tecnologia e assim por diante. Em segundo lugar, a gente vê aí a teoria da evolução através da seleção natural de Charles Darwin, um processo totalmente sem Deus, né? Ou seja, a biologia ou a evolução das espécies sem a presença de Deus. Então, exclui Deus como criador. Também o princípio do progresso evolutivo de Herbert Spencer, e aí a ideia de que a evolução não está apenas no nível da biologia, mas também está no nível de todas as áreas da vida, né? Aí a ciência, a política, a sociedade, tudo está em processo evolutivo, segundo Spencer, caminhando para um processo de melhoria. Também encontramos nesse período aí o comunismo, né, ou o marxismo, defendido por Karl Marx, e a ideia de uma sociedade realmente sem Deus, uma sociedade não capitalista e pautada pela não existência de Deus. Também encontramos aí a morte de Deus sendo proposta por Nietzsche, e, finalmente, a teoria psicanalítica de Freud, em que ele descreve a religião como uma ilusão. Portanto, essas grandes teorias que pautaram aí o final do século XVIII, o início do século XIX, e durante o século XIX até o início do século XX, essas teorias todas, né, foram desenvolvidas com base nessa pressuposição aí secular, né, a não existência de Deus, sem a premissa de Deus. Justamente nesse período aí, onde se pregava, através do iluminismo, uma sociedade perfeita, vieram as decepções. Ao invés de uma sociedade pacífica, vieram as duas guerras mundiais. A tecnologia e a ciência, ao invés de ajudarem a construir uma sociedade perfeita, uma sociedade pacífica, deram origem ou potencializaram, melhor dizendo, os genocídios
né? As armas de destruição de massa foram construídas, o terrorismo se potencializou, e outros males também foram aprimorados pela ciência e a tecnologia. Logicamente que a ciência e a tecnologia trouxeram muito bem, né? Mas a ciência e a tecnologia não foram capazes de construir uma sociedade perfeita, como se pregava, né, nessa visão positiva ou positivista do período iluminista. Então, por causa disso, a humanidade começou a buscar a verdade em outras direções. Então, a verdade que agora era pregada estar na ciência, passou a se dizer, não, a verdade não está aí na ciência também. Como não estava, segundo eles, né, na Bíblia e também na religião ou na igreja. Aí surge o pós-modernismo, com essa ideia de que, de fato, a ciência não é suficiente, é preciso algo mais. A verdade agora não é mais encontrada na igreja, ou na Bíblia, ou na ciência, mas nos relacionamentos e na narração de histórias. Há uma grande ênfase agora no respeito para com o ser humano, no sentido assim de que o ser humano é único, cada um tem condição de desenvolver a sua própria verdade, e a verdade é encontrada na narração de cada pessoa, né? É encontrada nos relacionamentos, dentro de cada sociedade individual, com grande ênfase nos sentimentos, né? No sentimentalismo. E aí, nesse caso, se nós pudéssemos resumir, não é? Ou fazer uma paráfrase aí da cosmovisão desse período, a gente pode dizer que a frase é sinto, logo existo. Então, se no começo era creio, logo existo, no período pré-moderno, depois penso, logo existo, no período moderno, especialmente na segunda metade, aí no período do iluminismo, agora no período pós-moderno, sinto, logo existo. E então, a tendência pós-moderna é confiar nas emoções e nas experiências subjetivas. Daí a dificuldade com a questão da verdade, por exemplo. A ideia de uma verdade com T maiúsculo foi eliminada por verdades individuais, ou seja, cada pessoa constrói a sua própria verdade. A verdade é vista num nível subjetivo, não é? E daí a dificuldade para uma chamada metanarrativa, ou uma verdade que seja universal, que alcance todas as pessoas ao mesmo tempo. E agora veja a implicação disso. Segundo John Pauline, que é um adventista, né, conhecido, as pessoas com menos de 35 anos no mundo ocidental, nos principais países do mundo ocidental, as pessoas com menos de 35 anos tendem a ser pós-modernas. Ou seja, mesmo dentro da igreja adventista, na sociedade, de um modo geral, a influência cultural do pós-modernismo é tão grande que as pessoas que têm menos de 35 anos tendem a ser pós-modernas. Porque, é claro, a influência dos meios de comunicação, da cultura, né, da educação, todas essas influências vão construindo, não é, um processo, vão construindo uma visão de mundo que, mesmo dentro da igreja, as pessoas que têm menos de 35 anos tendem a ser pós-modernas. Segundo ele, as pessoas com 60 anos ou mais tendem a ser modernas. Nesse caso, algumas optam pelo cristianismo moderno, e aí, né, a gente vê, especialmente dentro do adventismo, do protestantismo mais tradicional, mesmo o pentecostalismo, nós encontramos aí essa tendência, né, optando pelo cristianismo moderno. Mas uma parte optando pelo secularismo moderno. Então, as pessoas acima de 60 anos.
E aqueles que estão entre 35 anos e 60 anos, segundo Paulinho, são confusas, tendem a ser confusas. Mas essa é assim, a visão hoje, ou a cosmovisão imperante aí, quando a gente olha a idade das pessoas na sociedade, especialmente, especialmente no Ocidente. E então, dentro desse prisma aí do secularismo, surge a sociologia da religião. Max Weber, Durkheim, Peter Wagner e outros mais. Eles surgem para interpretar o fenômeno da secularização, considerando a religião como um fato social, como um fator social. E entre os sociólogos da religião, alguns previram que a religião desapareceria. Ou seja, no processo aí de secularização, chegaria um momento em que a sociedade não teria religião, em que a gente teria uma sociedade absolutamente secularizada. Por outro lado, a maioria dos sociólogos da religião passaram a defender que a religião não desapareceria, mas que ela mudaria a sua forma de expressão, ou de se expressar, e ela seria reduzida também ao plano individual, ou seja, a forma de apresentar a religião mudaria. Se nós tínhamos antes uma religião centralizada na Bíblia, a investigação bíblica racional, agora a religião passaria a ter mais um formato, por exemplo, mais um formato emotivo, existencialista, não pautado por parâmetros dogmáticos, bíblicos, né? E a religião seria agora mais individualizada, ou seja, a filiação religiosa, as instituições que comandam a religião, essa filiação ia perdendo terreno e se construía, então, uma noção religiosa independente, espiritualizada, sem parâmetros, digamos assim, institucionais. A maioria previu isso, e isso realmente é o que a gente está vendo hoje. E aí vem o dramático surgimento da religião nas últimas 3 décadas, com essa ênfase, né, na espiritualidade. A religião, ao invés de decrescer e diminuir, como uma parte dos sociólogos da religião, uma parte previu, ao invés disso, a religiosidade aumentou, cresceu, a espiritualidade cresceu, mas agora com um formato bem diferente. E aí nós encontramos, de fato, uma grande dificuldade para a gente trabalhar com algumas pessoas. Cox e Queda dizem que os avanços tecnológicos e científicos, bem como o fenômeno de urbanização, do marketing econômico, que se imaginava, essas forças aí se imaginava que elas diminuiriam a religiosidade, ao contrário, ao invés de marginalizar ou mesmo fazer desaparecer a religião, elas trouxeram o renascimento da espiritualidade e um tipo inexplicável, né, de renascimento da religião. E nós, então, encontramos nesse contexto os nones. Quem são os nones? Os nones contemporâneos, como nós mencionamos, eles incluem ateus e agnósticos, que é uma minoria. No Brasil, entre ateus e agnósticos, nós temos 4,8% da população de nones, ou seja, aliás, da população do país, né? Do país, é um número bem reduzido, enquanto nos Estados Unidos, 29% dos nones se declaram agnósticos e ateus. Desculpa, deixa eu corrigir aqui. No Brasil, entre os nones, nós temos cerca de 4,8% de ateus e agnósticos, entre os nones. E nos Estados Unidos, 29%. Veja que nos Estados Unidos há um nível maior de secularização.
Mas o fato é que a maior parte dos nomes acredita em Deus ou numa força, numa energia, né? Tem uma espiritualidade existencialista, né? E uma boa parte deles se declara espiritual, mas não religioso. Por quê? Porque, para eles, religião significa instituição religiosa. Como eles não querem relação com instituição religiosa, então eles se dizem espirituais, mas não religiosos. Isso a maioria, né? A maioria dos nomes, tanto no Brasil quanto em outros países também. Eles são o produto desse processo de mudança do pensamento humano ao longo dos tempos e refletindo muitas das características do secularismo e do período pós-moderno, tornando a missão cristã entre eles realmente um desafio, porque a cosmovisão de um non é muito diferente, embora eles estejam aqui no Brasil. Eles devem ser vistos e tratados como uma missão transcultural, porque realmente a cosmovisão deles é muito diferente da nossa, do adventismo mesmo, do cristianismo, né? E, para concluir aqui essa primeira parte, eu queria mostrar para vocês esse quadro aqui. Como eu disse, na minha pesquisa, nós trabalhamos com 2 conceitos base, ou 2 bases conceituais para poder estudar os nomes. A primeira base foram as teorias de secularização. Ao estudar as teorias de secularização, a partir dos estudos, né, da sociologia da religião, foram levantados 12 elementos que caracterizam as teorias de secularização. E esses 12 elementos foram agrupados em 6 categorias, que estão aqui. 6 categorias que caracterizam as teorias de secularização e que, digamos assim, são uma base para a gente entender os nomes. Por exemplo, a primeira delas, o desencanto religioso, conforme Max Weber descreve, né? A sociedade, de certa forma, foi se desencantando com a religião como a base para mover a sociedade, a política e assim por diante. E aí, a religião sai do aspecto governamental e social para vir para um nível individual. Em segundo lugar, o enfraquecimento da influência pública da religião e, como consequência, a transferência da religião da esfera pública para a privada. E aí, essa visão negativa para com as instituições religiosas. Esse é o segundo grupo aqui de característica, não é, da secularização. Então, esse processo de fazer a religião sair da esfera pública para a esfera privada, né? Agora, em nível individual, no sentido assim de que é a própria pessoa que determina, essa é a ideia que eles defendem, né? A própria pessoa que determina o que crê, que determina que cria o seu próprio menu espiritual, não é mais o que diz a Bíblia. O número 3, o pluralismo religioso, ou seja, a separação entre igreja e Estado, houve, então, a liberdade religiosa e a multiplicação de crenças, a multiplicação de religiões e, junto com isso, também essa ideia de mercado religioso. Assim como existe um mercado que coordena as sociedades democráticas, né, no aspecto econômico, né, a lei de mercado, a livre disputa, né, e aí o que vale o preço, o que vale a qualidade do produto, e o governo não governa, não interfere nisso, o mercado por si só se governa. Da mesma forma, agora, a religião é vista nesse processo plural, né? É vista também nesse mesmo prisma de mercado. Quer dizer, as igrejas, as instituições religiosas são vistas como empresas que se disputam, que buscam pelos seus clientes, pelos seus membros,
que oferecem aí o produto religioso, mas agora vejam, que interessante. O que pauta já não é mais a Bíblia, o princípio bíblico, mas é a necessidade das pessoas. Assim como lá no mercado econômico, não é? O produto é produzido de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com o interesse do cliente. Agora também o produto religioso, a música, a pregação, aquilo que é levado, já não é mais pautado pela Bíblia, pelo parâmetro bíblico, dogma bíblico, mas através do clientelismo, né? Essa é a ideia. Em quarto lugar, a natureza, ao mesmo tempo mutável e, ao mesmo tempo, permanente da religião. Especialmente Durkheim defende isso. A religião é permanente no sentido de que ela é algo intrínseco no ser humano, né? A religião não muda. A religiosidade, a busca pela religião, a necessidade de Deus permanece sempre. O ser humano vai continuar buscando. Só que agora muda a forma de expressar a religião. Então, esse é um assunto interessante. Em quinto lugar, especialmente um sociólogo da religião chamado Talal Assad, ele descreve o que ele chama de o contemporâneo secular, ou secular contemporâneo, que é alguém que mantém as ideias modernas e pré-modernas, os princípios pregados pelo modernismo, como a liberdade, o individualismo, etc., e pregado pelo pós-modernismo, como, por exemplo, a relativização, né, da fé, ou da verdade, a interpretação comunitária da Bíblia. Então, é a pessoa que mantém esses elementos do modernismo e do pós-modernismo, mas que, ao mesmo tempo, mantém a fé. Essa é a religiosidade do momento, né? O ser humano misto aí, não é? Híbrido. Ele mantém esses princípios modernos e pós-modernos, mas, ao mesmo tempo, mantém também a fé e quer juntar as duas coisas, né? E manter as duas coisas. E, finalmente, a influência da tecnologia e os avanços da comunicação de massa. Esses elementos aqui foram uma base para a análise dos nomes. E aí, a outra base, como eu mencionei, é bíblica. Foi o estudo da missão de Deus entre estrangeiros, através de narrativas do Antigo Testamento e no Novo Testamento, da missão entre os estrangeiros. E aí, que princípios encontramos ali que podem ser aplicados aos nomes, né? Por exemplo, uma das narrativas do Antigo Testamento é a história de Ruth. E aí, um princípio missiológico claro é a chamada ação Hesed, que a expressão Hesed significa atos de bondade, de amor, de acolhimento, né, de compreensão, de respeito. Então, aí há um princípio importante, né? Princípio missiológico. Uma outra narrativa no Antigo Testamento, a de Naamã, a conversão de Naamã, e um princípio missiológico claro aqui é a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus, quando se trabalha com estrangeiros na Bíblia, é algo muito claro. E isso é importante como ápice de um processo. Ou seja, nem sempre a manifestação do poder de Deus é suficiente para levar uma pessoa a aceitar o Deus bíblico. Mas quando a gente olha a manifestação do poder de Deus como o ápice, como a conclusão de um processo em que Deus já está trabalhando na vida de uma pessoa com respostas positivas. Então, aí, naquele momento, quando o poder de Deus se manifesta através de um milagre, através da libertação de alguém do inimigo, através da conversão, através da resposta a uma oração, quando se manifesta o poder de Deus, geralmente leva a pessoa a tomar uma decisão ao lado do Deus bíblico. Em terceiro lugar, aí já no Novo Testamento, por exemplo, a narrativa lá de Cornélio, as visões lá, Cornélio e Pedro, né? Aquela visão dupla. E aí há um princípio missiológico interessante, que é a instrução bíblica. É interessante notar que
o princípio Hesed e a manifestação do poder de Deus não são suficientes para levar uma pessoa a uma conversão completa, especialmente nesse contexto transcultural. É preciso a instrução bíblica. E aí isso fica claro lá em Cornélios. Agora, como dar essa instrução bíblica? Aí é um processo que a gente vai ver. Eu acho que é possível falar um pouco disso mais adiante, na continuidade das nossas palestras. E, finalmente, o estudo lá de Atos 17, o discurso de Paulo em Atenas, nós encontramos aí também um outro princípio, que é o da contextualização. Não sei se vai ser possível estudar esse texto aqui, mas é algo realmente bem interessante, né? A contextualização da comunicação para alcançar as pessoas que têm uma cosmovisão diferente. Paulo usou muito isso lá, e aqui, para os nomes também, isso é muito claro. Então, com base nesses dois conceitos aqui, os elementos da teoria de secularização e mais os princípios missiológicos da missão de Deus entre estrangeiros na Bíblia, nós, então, construímos um estudo dos nomes. E, ao estudar os nomes, com base nesses dois pressupostos, nós levantamos aqui 8 áreas que são, assim, sensíveis para o trabalho com os nomes. Algumas dessas áreas são de difícil acesso. É difícil acessar os nomes nessas áreas. E, em outras áreas, são oportunidade, né? Há algumas coisas muito positivas relacionadas aos nomes que são oportunidades, mas são 8 áreas sensíveis que a gente precisa estar atentos, né, ao trabalhar com os nomes, com pessoas que se dizem desigrejadas ou com seculares, né, com os pós-modernos. São áreas assim bem interessantes a gente a notar como aproximar-se deles. E aqui do lado direito, se vocês estão vendo o quadro, estão apresentados princípios sugestivos para a missão entre os nomes em cada uma dessas áreas que são sensíveis aqui. Por exemplo, a identidade de Deus. É muito difícil a gente trabalhar com os nomes nessa área aqui, a identidade de Deus. Por quê? Porque, embora a maioria deles acredita em Deus, mas qual é o Deus que eles acreditam? Eles veem Deus como uma energia, como uma força, não é? Como um poder, não como uma pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre os nomes, apenas 17% daqueles que acreditam em Deus acreditam no Deus da Bíblia. A maioria não vê Deus como uma pessoa, vê Deus como uma força, uma energia, etc. Então, como que a gente vai estudar esse tema com os nomes? Eu estou trazendo aqui 3 princípios de abordagem para a gente se aproximar dos nomes com o tema de Deus. Por exemplo, uma delas é a manifestação do poder de Deus, salvífico de Deus, que eu já mencionei lá na narrativa da cura de Naamã. Outro princípio, outra abordagem, é a abordagem da energia de Deus na Bíblia. Não sei se vou conseguir abordar esse tema aqui, mas é algo interessantíssimo, gente. Especialmente esse aqui é um trabalho, é um estudo feito por Christian Schwarz. Christian Schwarz é um missiólogo e, ao mesmo tempo, um biblista. E ele estudou o tema da energia de Deus na Bíblia, e ele traz algumas coisas assim muito impressionantes. Por exemplo, ele mostra que 34 referências na Bíblia, há 34 referências no Novo Testamento sobre a energia de Deus, ou a manifestação da energia de Deus. Só que nenhuma tradução moderna da Bíblia, nenhuma tradução, incluindo alemão, inglês, incluindo português, enfim, espanhol, nenhuma tradução coloca a expressão energia de Deus na Bíblia. Sempre usa um sinônimo. E aí ele explica por que não aparece a expressão, a manifestação da energia de Deus na Bíblia. Porque, segundo ele, primeiro que 200 anos atrás, quando as traduções foram feitas, a expressão energia, como nós conhecemos, não tinha um sentido, não era algo comum, popular, de senso comum para o povo. Então, não dizia nada a expressão. Em segundo lugar,
a tentativa de afastar-se do esoterismo, né, por essa ideia de energia para a divindade e assim por diante. Mas o fato é que, se a gente vai para os textos bíblicos que falam da manifestação da energia de Deus e estuda esses textos com os nomes, isso é algo muito positivo, porque, primeiro, vai atraí-los, é um tema que é atrativo para eles. Em segundo lugar, é uma linguagem que eles conhecem. E, em terceiro lugar, a gente vai mostrar que, quando a Bíblia fala da energia de Deus, está falando de um Deus pessoa, né? Um Deus que é pessoal, mas que é mais que uma pessoa, que se manifesta também, não é? Através de sua energia para estabelecer o plano da salvação. Então, é interessante, isso está descrito aqui no trabalho. E, em terceiro lugar, Jesus como a perfeita revelação de Deus. Então, estou colocando aqui 3 elementos, 3 abordagens que nos ajudam a aproximar dos nomes quando a gente fala do tema Deus, ou a identidade de Deus, né? Mas aí você tem outros temas mais. Por exemplo, a Bíblia como fonte de verdade é outra área difícil de abordar, porque eles estão influenciados pela ideia do relativismo, a ideia de pautar a verdade ao nível individual, o que pauta é a escolha da pessoa, é algo subjetivo, não é algo dogmático. Como abordar esse tema? Aí tem algumas sugestões. O assunto da religião institucionalizada. Se eles não aceitam a instituição religiosa, se eles querem ter uma religiosidade independente, e mesmo os ateus e agnósticos também abominam o tema de instituição religiosa, então, como que a gente pode aproximar-se deles com esse tema? Tem aqui algumas sugestões também. Outra área, que é agora uma área de oportunidade, é o relacionamento e a comunidade. Eles dão muita ênfase nesse tema, né? São muito abertos à comunidade, aos relacionamentos, e aqui tem algumas formas de nos aproximarmos deles, também aproveitando essa oportunidade. Depois, o papel social da religião é outra área de oportunidade também. Eles são muito abertos para isso, eles veem o benefício da instituição religiosa no aspecto social, então a gente pode usar isso como oportunidade. Uma outra área complicada também são as barreiras transculturais. Como nós vimos, eles têm uma cosmovisão muito diferente da nossa. É preciso contextualizar, e aí está o princípio. Finalmente, o pluralismo religioso, né? E aí temos um princípio para aproximação, a comunicação de massa e a tecnologia e alguns outros princípios também. Bom, pessoal, o meu tempo acabou aqui, a gente continua no período da tarde, mas aqui foi apenas para a gente ter assim essa visão, né, da base, né, que está por trás do estudo dos nomes, para que a gente possa avançar agora com algumas coisas mais práticas. Pastor Vicente, por agora é isso aí que eu gostaria de apresentar. Bom, queremos agradecer o pastor Jolivet por essa apresentação aí maravilhosa, né? Grande desafio nós encontramos em cumprir a nossa missão, mas Deus tem preparado homens com temas maravilhosos para capacitar melhor a sua igreja. Bom, queridos, nós vamos voltar às 14 horas, tá? Em ponto, você não deixe de vir, virtualmente, é claro. O pastor Marildo pediu para eu dar um recado para vocês. Algumas pessoas estavam aí perguntando por que caiu dinheiro dobrado na conta. É porque foi já adiantado, né, a parcela do 13º salário, tá ok? Se você achou que é muito, pode mandar para cá que nós recebemos. Muito bem, querido. Pastor Jolivet, por favor, ore por nós para despedirmos então deste momento e à tarde estaremos de volta. Pastor, deixa eu só dizer um detalhe aqui. Eu estou vendo aqui no chat, alguém está mencionando que eu falei a verdade com T maiúsculo. De fato, eu falei pensando em through, né? A verdade em inglês, porque o texto originalmente foi escrito assim, mas foi bom você colocar aqui, seria V maiúsculo, né? Verdade com V maiúsculo, mas eu penso que deu para entender, né? Deu para entender. Muito bem. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de passar esse tempo aqui refletindo sobre um tema importante para nosso planejamento missiológico.
para o desafio, não é, de levar o evangelho a toda criatura, a todo grupo, a todo ser humano aqui nesse mundo, com as suas diferenças e com as diferentes abordagens que a responsabilidade pressupõe. Então, que o Senhor nos ajude a ter sabedoria e a continuarmos crescendo no entendimento de como, especialmente esse grupo, os nones, pensam, os pós-modernos, né, como que está no coração deles e as perspectivas que eles têm, e como a gente pode usar essas oportunidades que temos de temas afins, e mesmo como nós podemos usar estratégias que possam alcançá-los nessas áreas que são difíceis de acesso a eles, né? Mas que o Senhor nos ajude, por favor, e que tenhamos à tarde a tua direção ao complementarmos aquilo que já começamos. Nós agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção sobre todos nós agora na sequência das nossas atividades e pedimos em nome de Jesus. Amém.